É segunda-feira e hoje a gente recebe mais uma vez o professor Nailor Marques Júnior. Professor Nailor é escritor, é palestrante e tem falado com a gente sobre educação e mercado. E hoje não é diferente. Na segunda-feira, a gente recebeu o professor Nailor e o professor Nailor falou sobre QI. E olha, o papo rendeu muitas perguntas. Professor Nailor, bom dia. Bom dia a todos. Recebeu muitos questionamentos pela internet, professor? Eu fiquei até surpreso com a participação. Mas eu estou surpreso com a receptividade que o nosso bate-papo tem tido. Eu acho muito bacana, acho legal que as pessoas interajam mesmo. A internet é feita para isso, a televisão é feita para isso. Né? Afinal de contas, isso aqui é uma conversa. Né? E essa conversa é entre nós dois e com quem quiser aí em casa. Não é? E aí você tem saído daqui e imediatamente... Mas é imediato. Eu saio daqui, já começo a chegar as mensagens pelo WhatsApp, para quem tem o meu, e também pela internet. Eu acho isso muito bacana. Bom, então a gente vai aproveitar hoje e continuar o papo da semana passada com as perguntas que nós recebemos. Sim. E a primeira delas, você falou sobre o QI e disse que nós temos aí um QI bastante amplo e tal, quer dizer, tem várias inteligências, foi isso que você falou, mas que o QI, esse indicador que a gente mede, só mede duas inteligências. Então, quais são as outras? Exatamente isso. E é isso que chamou a atenção das pessoas. Porque todo mundo falou assim, bom, tá, se eu não sou bom em nenhuma dessas duas, só para lembrar as pessoas que o QI mede a inteligência linguística, a capacidade de se expressar, e a inteligência lógico-matemática. Essas são as duas inteligências que o QI mede. Acontece que, nos anos 80, o professor Gardner comandou um projeto chamado Projeto Zero. Esse projeto durou 20 anos, e esse projeto propunha o quê? Ele com um grupo de outros pesquisadores, né, psicólogos, neurocientistas e psicólogos comportamentais, propunha encontrar novas inteligências. Né, um cérebro, mas novas inteligências. Eles chegaram a 7, na sequência 8, 9 e hoje são 11. Óbvio que não só dele, também do Hoffman, também do Goleman, que ficou famoso com a inteligência emocional. Né? Então eu diria que além dessas duas inteligências, a inteligência faz muito sucesso hoje, a inteligência emocional e a inteligência social. Essas duas inteligências são as últimas e foram desenvolvidas pelo Daniel Goleman. E o que é isso, inteligência emocional? Você é um jornalista competente, nós temos pessoas que são muito competentes na área profissional delas, no entanto, elas têm muita dificuldade de lidar com as próprias emoções. É possível treinar isso? Sim, é possível treinar. Porque é muito difícil lidar com uma pessoa que seja muito competente, mas que tenha a estabilidade emocional de uma criança de 6 anos. E como você que está me ouvindo reconhece isso? É aquela pessoa que um dia diz assim, oi, bom dia, gente, como vai, tudo bem? Você fala, tudo bem. No outro dia você fala assim, oi, bom dia. Ela fala, bom dia por quê? Não é? Quer dizer, alterna muito o seu humor, exatamente, né? Isso. Alguns casos são químicos, assim, são problemáticos, de tratamento químico. Para isso foi inventada a fluoxetina. Né, para a droga da felicidade, para deixar as pessoas felizes. E aí tem as pessoas também que são bipolares e tal, mas eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou entrando simplesmente naquela pessoa que não mantém um ritmo de comportamento normal. Mas ainda tem, além dessa inteligência, a inteligência que agora a gente está vendo nas Olimpíadas. Né? O que faz um atleta? O que faz um atleta ficar segurando naquela argola? O que fazem aqueles atletas pularem no solo? A nossa equipe masculina de ginástica de solo está dando um show. O que faz o Diego Hipólito pular daquela maneira sem perder a noção de tudo? Aquilo é uma inteligência própria, chamada inteligência corporal sinestésica. Sinestésico com C, não é? De quinos, que é corpo. Não é? Então vejo que é uma coisa muito interessante. Quer dizer, há uma inteligência própria. Não é qualquer pessoa que pode fazer aquilo. Óbvio que é muito treino em cima daquilo, mas ele tem uma inteligência particular. Daí a inteligência musical, a do Mozart, por exemplo. Não, como é que um homem que viveu tão pouco tempo pôde compor tanto e tão profundamente em tão pouco tempo? É verdade que existe muito folclore em cima do Mozart, não é? Dizendo que o Mozart compôs uma sinfonia completa aos 9 anos. Hoje a gente sabe que isso não é verdade, não é? Foi o pai do Mozart quem compôs, que também era um músico, mas era um músico de segunda linha. Para um homem de 40 anos, aquilo era pouco, mas para uma criança de 9, aquilo era fantástico. O mesmo aconteceu com o pai do Picasso. O pai do Picasso também fazia isso, não é? O pai do Picasso pintava telas, e o Picasso assinava como se fosse dele. Não que ele não fosse um gênio, se tornou um grande gênio, mas não com 8 anos. Né? Só quero para falar uma coisa do Picasso, que eu sempre cito o Picasso, que eu acho interessante, que o Picasso inventou o marketing da pintura. Antes do Picasso e do Dalí, não havia esse marketing, não havia negócio de pintar xícara, né? Não havia essa coisa que o Romero Brito faz hoje.
Muita gente pensa que é o Romero Brito que inventou, né? Veio da pop art, mas antes da pop art, o Picasso já tinha feito isso. Né? E o Picasso tinha uma frase que era: aos 8 anos eu já desenhava como Rafael. Para quem está nos ouvindo aqui, Rafael é Rafael Sanzio, um dos 4 renascentistas e o principal traço do Renascimento. Muita gente pensa que o principal traço do Renascimento é Leonardo da Vinci. Não é, é Rafael. O próprio Leonardo, o próprio Michelangelo disseram que o pintor com traço mais perfeito era Rafael. Agora, olha o que o Picasso disse. Aos 8 anos eu já desenhava como Rafael, mas precisei envelhecer para aprender a pintar como criança. Então vejo que isso é uma barbaridade. Ainda que ele seja Picasso, nunca chegou nem perto do Rafael. Bom, uma outra pergunta que chegou para a gente a respeito do QI. Cada pessoa só tem uma dessas inteligências ou pode ter mais de uma? Essa é a pergunta que eu recebi, foi a pergunta que eu mais recebi. Gente, preste bem atenção numa coisa. Todos nós, todos, temos todas. Todo mundo tem todas as inteligências. O que acontece é que algumas a gente tem mais. Se as pessoas se lembrarem da nossa conversa passada, eu disse, eu tenho uma inteligência espacial baixa, que é outra inteligência, que é a capacidade de me localizar. E ainda fiz o comentário, mas eu não sou motorista de táxi, mas eu não sou guia turístico, então eu não vou gastar o desenvolvimento, não vou tentar desenvolver uma coisa que eu não sou ruim. Agora quero que todos saibam, todo mundo tem todas. Ah, mas uma pessoa que tem problemas mentais graves, se uma pessoa que é autista, por exemplo, no alto grau, ela também tem. Tanto é verdade que a gente vê autistas que são capazes, têm domínio matemático fantástico, domínio de pintura, ele tem uma dificuldade, que é a inteligência social. Não é? Essa ele não tem desenvolvida. Não é? Mas ele pode desenvolver outras inteligências. Assim como a gente vê casos enormes. Existe um filme famoso chamado Rayman, não é? Em que Dustin Hoffman faz o papel de um autista que conta cartas no cassino. E aquilo é fantástico. Então, para sossegar o coração de todo mundo. Não existe gente burra. Se alguém disse que você era burro, pode esquecer, você não é. Eu também ouvi isso na escola, viu? É uma coisa impressionante. Eu também ouvi, quando eu estava no colegial, no ensino médio, a minha professora me disse, você nunca vai dar nada na vida. Não é? Você nunca vai dar nada na vida. Você é mentiroso, você é burro, você fala demais, você nunca vai dar nada. Agradeço, professora, por todos os seus incentivos, né? E agradeço por eu ter um ouvido seletivo. Eu não dei muita atenção para aquilo que você falou, não é verdade? E, na verdade, assim, muitos alunos passaram por isso. É muito triste, já que a gente está falando de educação e mercado de trabalho. Queria falar uma coisa aqui, Ronaldo. Muitos professores colocam um X na testa de alguns alunos. Esse aluno não serve para isso, esse aluno... Professor, você não tem capaz de fazer isso, não tem capacidade de fazer isso. Não tem. Ninguém tem. E nem pode, né? E não pode e não tem. Não é? Tem professor achando que pode traçar o futuro político, o futuro de um aluno. Não pode, futuro intelectual, não pode. Eu tive grandes exemplos de alunos que eram baderneiros e se tornaram grandes profissionais. Aparentemente desinteressados e se tornaram grandes profissionais. Então é bom que as pessoas entendam isso. Se você é aluno, não sofra muito não. Né? Faça meio que ouvido. Não que não deve respeitar os professores, não é disso. Mas o professor também tem que respeitar o potencial de cada aluno. E por isso que as inteligências são importantes. Bom, o que a pessoa faz para desenvolver as inteligências é uma outra pergunta que chegou para a gente. Sim, é entender quais são as inteligências que ela tem mais. É uma questão de propensão. Tem gente que desde criança está cantarolando. Né? Tem gente que desde criança gosta. Né? Tem mais aptidão para a música. E você sabe que a segunda etapa do projeto Inteligências, há 2 etapas. O Gardner levou para 2 caminhos. Para o caminho corporativo, onde ele ficou mais conhecido do que na educação. Parece que o pessoal não levou muito a sério. Mas segundo capítulo são chamados janelas de oportunidade. Eles começaram a pesquisar quando que a janela das inteligências abrem para as pessoas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, por exemplo, eu tenho um filho pequeno, de 8 anos hoje. Até os 3 anos, a janela da inteligência linguística está 100% aberta. Só para as pessoas saberem, as janelas nunca se fecham 100%. Mas há um momento em que elas estão 100% abertas. Até os 3 anos, as janelas da inteligência linguística está 100% aberta. Então, quanto mais seu filho puder ouvir, até os 3 anos, línguas diferentes, mais facilidade ele vai ter com aprender línguas no futuro. Então, o que eu fazia com meu filho? Colocava ele sentado, brincando, e deixava a televisão ligada num canal japonês. E aí, no outro dia, num canal alemão. Ele não sabia o que estava fazendo, ele estava ouvindo códigos linguísticos distintos, até os 3 anos. E hoje eu vejo a facilidade com que ele tem de aprender outras línguas. E a gente brincava falando outras línguas. Não é? Então, aos 3 anos se abre 100% a janela lógico-matemática. E ela fica aberta 100% até os 13 anos.
Então, nessa época, é possível desenvolver a inteligência lógico-matemática. Como? Ensinando essa criança a fazer números? Não. Ou fazendo essa criança ouvir música clássica. É louco, né? Porque a música clássica é toda matemática. Não existe música sem matemática. Música é silêncio e som. E quem já estudou um pouco de música, pouquinho que seja, não é? Vai ver que uma música é o divisionamento, o fracionamento matemático. Né? E alto, baixo, silêncio e som e o fracionamento matemático. Tanto que quando alguém toca ou canta, você vê que a pessoa está sempre batendo o pé ou batendo alguma coisa para contar o tempo em que ela está. Aquilo é absolutamente matemático. Então, música clássica, viu? De excelente qualidade. Eu ouvi algumas críticas aqui, que eu fiz um comentário a uma cantora brasileira e eu ouvi críticas também. Pode também criticar, não tem problema. Mas música de qualidade. Então, descobrir bem, né, o seu tempo e, claro, conhecer... Investir nisso. Investir naquilo que você já é bom, isso é o melhor. Bom, inteligências tem a ver com talento? Não tem a ver. Eu já disse, eu não acredito em talento. Para quem me conhece sabe disso. Talento é para Mozart. Quando você pensar em talento, Mozart, Shakespeare, Leonardo da Vinci, gente como a gente aqui, desculpe eu incluir todos aqui do estúdio, não é? Mas eu me incluo também, a gente tem que ralar muito. Isso chama habilidade. Agora, a vantagem de não ter talento a gente não é uma abelha. Veja, uma abelha nasce sabendo fazer mel. A abelha não vai para uma escola apícola para aprender a fazer mel. Ela já nasce sabendo fazer mel. Agora, tenta ensinar uma abelha a fazer outro tipo de mel. Ela não consegue, porque ela é uma abelha. Já está no DNA dela fazer mel. Né? Na aranha já está a fazer teia, né? Na borboleta já está a tecer o casulo dela. Mas no nosso não dá nada. Só que é uma coisa fantástica ser humano. Eu nasço sabendo não fazer nada, mas eu tenho em compensação a capacidade de aprender a fazer qualquer coisa. Então todo mundo que está nos ouvindo aí, antes do mercado de trabalho, durante o mercado de trabalho, vocês têm capacidade de aprender qualquer coisa em qualquer idade. É bobagem, é a história de que burro velho não aprende truque novo. Bom, eu acho que o seu comentário, de certa forma, já responde à última pergunta que eu queria compartilhar contigo. Essa foi a pergunta que, inclusive, foi mais enviada. E quem não é bom em nada? Não existe gente que não é bom em nada. Em alguma coisa você é bom. E tem gente que é bom em não fazer nada. Por exemplo, tem um livro do sociólogo italiano, O Ócio Criativo, Domenico De Masi. Né? O que é o ócio criativo? De vez em quando eu tenho que parar para pensar naquilo que eu vou fazer. Por exemplo, eu escrevi um texto semana passada, a pedido de um sujeito, e eu durante o dia todo não conseguia fazer nada. Escrevi, não saía. Dormi. No meio da madrugada, assim, umas 4 e pouco da manhã, acordei com o texto. Eu estava ditando o texto para mim. Levantei, peguei meu computador e o texto saiu pronto. Quer dizer, o que foi? Baixou um santo? Não. A minha inteligência lógico-matemática ficou trabalhando o tempo todo, procurando encaixar isso aí. Alguém falou, mas não seria inteligência linguística? Não. É a inteligência lógico-matemática que procura informações. Por exemplo, eu digo assim para você, Ronaldo, lembra do filme X? Você fala assim, putz, eu estou lembrando, mas não... E aí a gente passa, conversa e você não lembra. Meia hora depois você fala assim, o filme é tal, o filme é tal. Isso acontece com todo mundo em casa. Sim. A inteligência que puxa isso é a lógico-matemática. Nailor, a gente encerra o papo de hoje. Eu agradeço. Voltar na semana que vem. Mais uma vez. Espero tudo. Muito obrigado. Bom, se você tiver perguntas para o Nailor, pode enviar para ele, pode mandar também para o nosso WhatsApp 9915-2376. A gente, na semana que vem, volta a conversar com o Nailor. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho tem muito mais para você.